Fala pessoal, beleza? Bom dia. Hoje é dia 21/2/2020. Só para... Estava falando a respeito de oxigenação, né? O que vocês precisam entender, pessoal, é que a natureza ela faz a reciclagem continuamente. Senão o processo do mundo pararia, enfim, não ia funcionar. Então, tudo funciona porque a natureza ela tem um ciclo interminável. Ela nasce, desenvolve, cresce, reproduz, morre, apodrece e o ciclo é contínuo. O que a gente precisa entender quando se fala em sistema de recirculação de água, de mudar. Eu ia descer, mas está uma barulheira, né? Vou descer daqui a pouco. Deixa a bomba lá do tanque parar. Quando se fala em sistema RAS, oxigenação, a interpretação do funcionamento do filtro biológico, na verdade é assim: a natureza tende a reciclar continuamente, né? É infinito isso. Existem bactérias por conta desse processo, né? Eu vou dar um exemplo, e o que mais acelera, eu vou dar um exemplo, depois eu dou um exemplo, e o que mais acelera essa dinâmica é o oxigênio, né? Então, agora sim eu vou dar o exemplo. Você pega, por exemplo, as melhores múmias já encontradas, nas melhores condições já encontradas, é no pântano, né? Múmias de pântano, múmias de área pantanosa. No Brasil não, são raras, acho que nem tem. Não tem porque, graças a Deus, nossa topografia, nossa configuração aqui não proporciona esse tipo de coisa. Mas áreas pantanosas, a taxa de oxigenação é muito baixa, muito pequena, porque o volume, talvez a gente tenha em alguns pontos do Pantanal. Pantanal, parece, né? Não, mas lá como o ciclo tem esses altos e baixos a ponto de secar e tal, ali a vida continua, ali a vida reproduz e o ciclo continua, diferente de um pântano que não seca nunca. Nos Estados Unidos tem muito, alguma área mais ao norte do hemisfério, né? No hemisfério norte, normalmente costuma ter áreas mais pantanosas contínuas. Essa sim, o pântano ele é identificado, penso eu, no meu ponto de vista, na minha avaliação, na minha reflexão, o pântano ele é considerado pântano no momento em que ele tem uma taxa de oxigenação muito baixa, e isso acontece exatamente por conta do ciclo, né? Você põe um ambiente, muita água, muita planta, então aquela planta entra num processo de apodrecimento, gera amônia, e essa amônia, no conflito, como a amônia é muito maior, porque o volume de processo de apodrecimento, talvez a palavra não é essa, no mecanismo de apodrecer, é muito volumoso, extingue o oxigênio. Então o pântano, você pode procurar qualquer pântano, isso aqui é um pântano, vai lá, mede o oxigênio dele, que é zero, não tem. E essas águas, elas são muito estéreis no sentido de apodrecer alguma coisa, né? Então você pega as maiores, relatado já em todos os testes aí, as melhores múmias já identificadas aí pelas essas equipes aí de antepassados, esses caras aí que estudam a respeito de terra, antepassados, múmias e tal, geólogos e tudo. Esses são as múmias mais bem conservadas, porque não tem oxigênio, né? Então é isso. Quando se fala em enriquecer em oxigênio, igual esse último vídeo que eu postei agora, é complicado, porque se você não tiver o volume, se você não tiver o domínio total do processo do controle de oxigenação,
ele é bom por um lado, mas é ruim por outro. Tudo é um equilíbrio, tudo é uma balança. Então, se você oxigenar demais, você pode vir a perder a mão da coisa, né? Porque aí você prolifera demais a vida. Talvez foi aí que foi identificado o processo do biofluxo. Vamos entrar nesse pensamento no futuro. Mas do mesmo jeito que o pântano não tem oxigênio, ele consegue fazer com que não se apodreça nada. A mecânica, que a gente é super estimulado, oxigena bastante, aumenta o oxigênio. Na verdade, o sistema está querendo te vender soprador, está te querendo vender equipamentos, suprimentos, enfim, é da natureza humana. Ele precisa viver, ele precisa vender, ele precisa comer, ele precisa comercializar para poder sobreviver, subsistir. Então, mas assim, tem que tomar muito cuidado, porque também às vezes muito oxigênio perde o dom, perde o controle, perde o volume, perde o rumo. Então, a biologia anaeróbica, beleza, mas se você tiver um sistema muito oxigenado, você não tem a biologia anaeróbica, O seu sistema não vai ser saudável, vamos falar, talvez essa palavra caiba bem, não vai ser saudável para o processo biológico anaeróbico, que você precisa dos dois. Você é totalmente dependente dos dois, porque o ciclo o ciclo do apodrecimento, que é mais conhecido entre todos aí, de amônia, o ciclo do nitrogênio, amônia, nitrato, nitrito, e esse, para ser eliminado, ele precisa ter a biologia aeróbica, que requer oxigenação nas águas, vive por conta disso também, come o que está se apodrecendo, a amônia, tá? Se alimenta, mas sobrevive com oxigênio. Já o processo biológico anaeróbico, ele não precisa, ele não gosta de oxigênio, ele morre com oxigênio. Se você puser oxigênio num filtro biológico anaeróbico, você extingue tudo, você mata tudo, porque eles não vivem com oxigênio, eles não suportam o oxigênio. Que é contraditório, né? Mas assim, na natureza isso é natural, isso é comum, Então, é melhor você ter um sistema de filtragem mais eficiente no sistema RAS do que você ter um processo de oxigenação. Então, a oxigenação eu diria que vem em terceiro lugar, Sempre eu vou colocar, posso estar até errado, posso até mudar de ideia no futuro, mas sempre eu vou colocar as biologias em primeiro lugar, aeróbicas e as anaeróbicas, não se esquecendo de jeito nenhum das biologias anaeróbicas. Mas no grosso, eu vou sempre colocar elas no meu patamar mais valioso, eu sempre vou cuidar melhor delas, eu sempre vou tomar uma atitude pensando, e qual vai ser se eu fizer isso? Normalmente acontece aquilo, mas e com a biologia? Qual é o procedimento? Qual é a consequência? Vamos falar a respeito disso, por exemplo, no ato de salidificar as águas, colocar sal na água, Aí, enfim, isso aí nós vamos entrar no momento oportuno, nós estamos falando de oxigenação. Então, Carlos, você está falando que a oxigenação demais faz mal? Tudo faz mal. Tudo que oxigena, tudo oxigênio, amônia, tudo em excesso faz mal. A natureza, gente, ela procura o equilíbrio. Vou sintetizar. Qual é o melhor caminhão? É aquele que tem força, também é aquele que consegue embalar legal, anda bem, mas também ele precisa parar, Então, o caminhão mais adequado, o caminhão mais bem visto, aos olhos, comercialmente falando inclusive, é aquele caminhão que ele tem de tudo, ele é bom em tudo, Ou ele é menos ruim, ele é quase bom em tudo. Ele anda bem, ele pega bem, ele tem força, e ele anda bem, ele embala bem, ele sobe bem e ele breca bem. Principal, talvez, é um ato que ninguém dá muito valor. Eu dei enquanto caminhoneiro, porque passei um susto, e esse susto envolvia uma creche, Eu tinha a possibilidade de me colidir numa creche, e aquilo me deu um choque muito grande. E aí eu agi, daí para frente eu aprendi a ser caminhoneiro, com dois aspectos. Primeiro, brecando bem, depois, pegando, o caminhão tem que pegar.
Ah, vou dar treco. Não, é pegar na partida do jeito certo, da maneira correta, para a qual ele foi inventado. Tem que pegar desse jeito, com bateria, com motor de arranque, um sistema de queima bom. Não tem, não dá para arrumar, vende caminhão, muda de ramo, foi o que eu fiz. Caso contrário, não adianta, o caminhão tem que pegar. E brecar, né? Subir aí é outra história, você diminui a carga, você tem algumas outras opções. É igual a carcinicultura, você precisa também ter o equilíbrio e oxigenação respondendo. Demais faz mal, oxigenação demais faz mal. É a minha opinião, beleza? É tudo um equilíbrio. Abraço, Deus abençoe todos vocês e seus familiares. Tchau, tchau.